recentemente a gente teve vários problemas que caíram na mídia de empresas que teve balanço com fraudes. Sim, Por sim. quê? Porque olhou para um lado, balanço você pode fazer algumas manobras, mas a hora que vai fazer a famosa conciliação, que eu recomendo para todos fazerem, os contadores sabem muito bem o que eu estou falando, você tem que fazer a conciliação com fatos para olhar se realmente faz, fazer as perguntas certas. Eu sempre falo para as pessoas, não adianta você olhar para os números e não ter a reação. Sim. Você tem que olhar para os números, mesmo que você não domine 100%, mas você tem que olhar para os números e fazer a pergunta certa para as pessoas fazer, opa, porque dependendo da resposta, fala, opa, aí tem alguma coisa estranha. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, sou diretor no Grupo DAP e hoje está conosco o ilustríssimo Thiago Santana, controller. Foi difícil trazer, gente, mas nós conseguimos trazer aqui no Dapcast. Fique à vontade, Thiago, para se Ok, apresentar. boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Desculpe aí os imprevistos que a gente tem no dia a dia, mas a minha Normal. expectativa é estar contribuindo da melhor maneira possível diante da minha experiência na carreira de finanças. Comecei com 14 anos e eu estou com 41, então eu posso estar dando alguns insights aí para vocês Show, durante o nosso bate-papo. show de bola, show de bola. É muito bom a gente ter pessoas assim. O Dapcast ele foi feito para levar até as pessoas um networking digital, né? Então, é um podcast voltado para a indústria. Nós temos aqui várias áreas. Nós tivemos bastantes convidados aí para falar de tecnologia, falar de Uhum. engenharia. E agora, né, nós tivemos jurídico, aí, né, tivemos contabilidade, compras, e agora uma pessoa de finanças é muito bom mesmo. Pessoal, vim aqui, né, compartilhar com o pessoal aí, isso aí é quando você distribui o seu, compartilha, né? É gratificante Sem dúvida, e só gera energias boas, né? sem dúvida. Bom, eu sempre inicio o Dapcast dando oportunidade para as pessoas falar da carreira profissional, né? Como que foi a escalada, porque é, algumas pessoas pensam, pô, o cara tá na multinacional, o cara tá na empresa, mas nem sempre foi assim, né? Teve o marco zero ali, em que você teve que absorver conhecimento, né? Você começou aí. Eu sei da sua história, porque a gente se conhece há muito tempo, mas Sim. começa como patrulheiro e aí você vai crescendo numa empresa, vai absorvendo conhecimento. Fique à vontade aí também para você compartilhar essa jornada profissional sua. Ok, basicamente vou fazer alguns insights, mas comecei com 14 anos, trabalhar na Eaton, não na área de finanças, mas sim no ambulatório médico. Diante disso, eu tive algumas oportunidades de estar trabalhando em outros departamentos, até com 16 para 17 anos, eu fui trabalhar na área de controladoria, mas bem focado naquele serviço de patrulheiro, não olhando realmente os números, né? Mas eu tive um chefe que passou o desafio, então, eu estou com 41, comecei com 14, eu tive muitos desafios, eu falo, na minha carreira, e aí eu sempre recomendo às pessoas que peguem o desafio de uma maneira diferente, porque hoje a maioria das pessoas querem só olhar o lado financeiro, mas eu recomendo as pessoas olharem o conhecimento. Sim, Então, sim. com 14 até os 18, fiquei na Eaton, aí eu fui efetivado na área de finanças, então, diante de todas as posições, eu comecei com auxiliar, analista júnior, aí eu passei a ser especialista, depois, o meu mindset era ter uma carreira até chegar a posto de controller na Eaton, mas diante da minha segunda graduação, que foi contabilidade, eu comecei a procurar o mercado e aí fui identificar que eu podia mais. Então, porque hoje eu vejo que é um fator importante para todas as pessoas que trabalham em finanças não ser aquela pessoa especialista num determinado assunto. Eu acho que isso agregou muito na minha carreira, porque eu fui ser uma pessoa generalista diante de tentar conhecer vários assuntos. A gente não precisa ter o domínio de todos os assuntos, mas basicamente isso serve para todas as áreas, Sim, sim. mas ter o conhecimento para a gente debater quando precisar. E quando você chega numa posição, você não precisa saber tudo, você tem que ter pessoas que saibam para ajudar você
no dia a dia. Diante disso, eu mudei, fui para uma empresa multinacional americana também, a Borg Warner, e lá eu recebi vários desafios também, e eu cheguei à posição de supervisor na planta de Itatiba. E num determinado momento, em 2019, eu fui para Piracicaba, pela Borg Warner também, e aí eu tive a oportunidade de assumir a área de finanças, sendo controller da planta. Show de bola, show de bola. Muito bom você compartilhar aqui, porque a jornada não é fácil, né? Não é Não fácil. é fácil, mas sempre tem a recompensa, né? E eu sempre falo aqui no Dapcast que as pessoas, às vezes ela se faz de vítima, né? Ou por algum motivo e tal, e ela começa a terceirizar a culpa, né? E falar que não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo. E na empresa, por exemplo, se você não é valorizado e você tem 100%, né, de certeza que você está fazendo a coisa certa, vai para outra. Busca o seu lugar ao sol, é ou não é? Neste ponto é total razão. A gente sempre tem que mostrar transparência, Sim, porque se você começar a fazer joguinhos para adquirir o dinheiro, porque hoje em dia é tudo ligado ao dinheiro e não ao conhecimento, onde eu quero chegar. Tudo bem, você conseguiu aquilo naquele momento, mas a movimentação hoje em dia, isso para todas as áreas, não somente em finanças, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje você está numa empresa, primeiro que as pessoas te conhecem, sim, segundo, você tem, querendo ou não, habilidade de obter, principalmente em finanças, as informações com as outras áreas, e quando você faz essa movimentação, é estaca zero. Então, a primeira pergunta sempre eu falo para as pessoas: você está disposto a fazer trabalho que você não estava realizando há 5, 3, 4 anos atrás? Você está disposto a conseguir a palavra muito importante, a confiança do seu par? conquistar de Hoje, novo, né? hoje todo mundo quer o seu bem? Não. Então, quando se faz essa movimentação, tem que tomar não somente, eu vou ganhar 30% a mais, mas quais são os riscos que você vai enfrentar nessa movimentação? E principalmente, tudo bem, você vai fazer uma movimentação, se o seu líder tiver uma cabeça aberta, e ele vai simplesmente vai olhar primeiro interno, ver se faz sentido, se tem algum espaço para você diante da equipe. Se não tiver, ele tem que ser claro e incentivar você a crescer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ele pode bater a cabeça e querer voltar, as portas estão abertas. Caso contrário, se bloqueia e se perde as oportunidades. Exatamente. E é ética profissional também, né, cara? Você constrói um relacionamento e você não pode sair de uma empresa pela porta do fundo, né? Não, É ou não é? Você tem que fazer a sua parte para sair pela porta da frente, né? sim, E, como você falou, deixar as portas abertas. Porque o mundo gira, gira rápido demais, né? sim, E você pode ter uma pessoa nesse ambiente e na outra empresa essa pessoa pode estar lá também, sem dúvida, né? Ou não? No sem futuro dúvida, você pode encontrar ela. sim. Aconteceu comigo, tá? Eu tinha um bom relacionamento numa empresa que eu trabalhei, na CCL. Fui para Flex Coach, encontrei várias pessoas que trabalhavam na CCL. Hum, Quando eu saí da Globo, mesma coisa, fui para outra empresa, encontrei pessoas da Globo na CCL e, cara, eu tinha um bom relacionamento, né? Continua. E a gente sempre fala, o bom relacionamento não é você ser bonzinho, não, é ser profissional. profissional e ser profissional baseado em técnicas, Exatamente. porque não adianta falar assim, eu quero que você faça isso. Esse eu quero tem que ter um embasamento para suportar a sua decisão, porque senão fica muito pessoal. Sim, O Dario quer, o Thiago quer, o fulano de... Não. Baseado nesse fato, baseado nessa NR12, baseado nos princípios contábeis, a gente tem que fazer essas mudanças. sim, sim. Não, exatamente, exatamente. Por falar um pouquinho da parte contábil, é, eu gostaria de fazer né, entrar no assunto de DRE, que, né, muitas pessoas acham que é a parte só do contador e ele repercute totalmente na saúde financeira da empresa, né? Como outros também, como balanço e tudo mais. Mas eu acho que não as multinacionais, mas empresas
médias e pequenas, elas entram na zona de conforto e deixam esse DRE totalmente para contabilidade, né? E não usa isso de forma gerencial, como eu aprendi a usar, né? E até você deu aí uma consultoria para gente e tudo, porque se você deixa ela pela contabilidade, ela fica meio que automático. Então você, na verdade, é um KPI, é um indicador. Ele vai te mostrar o monitoramento. Sim, Você não faz ação de controle em cima dele para mudar ele, né? sim, Porque resultado você não controla, você controla as ações que geram resultado. sim. E aí, quando você deixa para contabilidade, terceiriza, isso não, você não altera ele. O que você. Primeiro de tudo, explica pra gente o que é o DRE, né? E depois, quais as ações que a empresa pode tomar em cima desse demonstrativo. Ok. Basicamente, o DRE, para quem não é muito da área, o D é demonstrações do resultado do exercício. Então, ele começa, o primeiro tópico são pelas vendas, o segundo tópico é o custo para realizar aquelas vendas, o terceiro tópico são as despesas variáveis, o quarto tópico, as despesas fixas. Então, aí é o famoso o lucro bruto. Então, eu vendi, paguei todas as minhas despesas, quanto sobrou no meu resultado? Aí muitas pessoas falam, poxa, o que sobrou de resultado é o que vai estar na minha conta corrente? Porque nas últimas horas, o que importa para um empresário, ele vai ver o número lá contábil, mas na última hora, o que importa é o quanto eu tenho no banco. Sim. Então, como funciona isso? Para ter esse número que chama-se o resultado operacional, para você ter a famosa conversão, o que seria? O que você tem de resultado operacional dividido pela venda, você vai ter um percentual quanto a sua operação está trazendo de lucro, mas o principal é que muitas pessoas esquecem um pouco, que é fundamental, é o balanço. Aonde que são os principais? Que é o capital de giro. O capital de giro ele é composto pelo contas a receber, Certo. o inventário e o contas a pagar. Então, na teoria é muito bonito, mas como que seria para você estar refletindo? Você vai perguntar, Thiago, mas você consegue refletir 100% do resultado profissional? Impossível. Por quê? Porque tem vários denominadores nas questões de contas a receber. É quanto menor, melhor, porque você está recebendo mais rápido dos seus clientes. Sim, o prazo. Inventário, dependente do segmento que fala de giro de estoque, é quanto menor giro que você puder, porque é um capital seu parado. Então, reduzir também. Então, automaticamente vai sobrar mais. E o contas a pagar. Contas a pagar é quanto maior, melhor. Então, se você fazendo essa boa gestão que é famoso, no balanço, automaticamente você vai ter o lucro, que é o lucro financeiro. Tá. Mas uma pergunta. É uma empresa de serviço que ela não tem estoque, não tem produto, é só serviço. Como que ela faz o controle embasado no DRE e no balanço? Aí é um pouquinho, é contas a receber, contas a pagar. Aí você tem Tá. que Fluxo. controlar, é o fluxo. Tá, Não tem entendi. muito Não tem assim. capital parado, vamos dizer assim, né? É a sua Ativo. gestão. Poxa, se eu recebi menos, o que você vai ter que fazer? Pagar menos. Sim, sim, claro. Se eu receber mais, controla para gerar um pouco mais de resultado. Porque no final é o seguinte: você, como empresário, você quer operação, você quer o dinheiro final Sim. tirando Disponível, né? tirando já o seu salário que você já fez lá em cima. Porém, se não tiver isso, você pode perguntar, mas se não tiver refletindo, alguma coisa está de errado ali no seu financeiro. Sim, Porque sim. sua operação está tendo lucro. Então, tem que olhar o financeiro. Então, Como que ele tá direcionando esse budget, essa verba? exatamente. Por que é muito importante olhar o balanço? Recentemente, a gente teve vários problemas que caíram na mídia de empresas que teve balanço com fraudes. Sim, Por sim. quê? Porque olhou para um lado, balanço você pode fazer algumas manobras, mas a hora que vai fazer a famosa conciliação, que eu recomendo para todos fazerem, os contadores sabem muito bem o que eu estou falando, você tem que fazer a conciliação com fatos para olhar se realmente faz, fazer as perguntas certas. Eu sempre falo para as pessoas, não adianta
você olhar para os números e não ter a reação. Sim. Você tem que olhar para os números, mesmo que você não domine 100%, mas você tem que olhar para os números e fazer a pergunta certa para as pessoas fazer, opa, porque dependendo da resposta, fala, opa, aí tem alguma coisa estranha. Sim, sim. Então, o que eu falo é, hoje em dia, nós temos que ter pessoas analíticas, criteriosas, sempre olhando, obviamente, para o resultado, mas também para o balanço patrimonial da empresa. Entendi, entendi. Por É. que é importante? Só para contextualizar. Porque dependendo se a empresa ela é auditada ou não, quando você precisar de alguma coisa no mercado financeiro, o que eles vão te pedir? Primeira coisa, suas demonstrações financeiras. Sim, sim. Ali você vai mostrar, eles vão olhar, opa, eu vou liberar mais crédito para o Dario ou Ou não. não, é um risco. Então, por isso, é tudo casado. Sim, sim, sim. É, até o score de crédito para a empresa ele corre em cima disso, né? Exatamente, É. exatamente. Gente, a gente tá falando de alguns assuntos, talvez você não tá familiarizado, mas aguenta a mão, aguenta que daqui a pouco a gente começa a explicar aí. É só Perfeito. pra gente, né, embasar o assunto aqui, mas, por exemplo, você explicou como que a gente constrói o DRE, né? Isso para uma barbearia ou para uma Para todo. empresa, para tudo, né? Sem Primeira exceções. coisa, como que quem não é exatamente na área, sempre eu recomendo. Outro dia, eu tenho um amigo em Piracicaba, ele tem um trailer de lanche, e aí ele não domina, a esposa dele domina, assim, ela faz o controle papel de pão. Fluxo de caixa. E ele não estava conseguindo entender, ó, eu estou faturando, mas eu não estou tendo o retorno como esperado. Primeira coisa, falei, quanto que você está faturando? Faturamento legal. Falei, então deve ter algum problema nessa movimentação. Segundo ponto, tem que identificar, porque aí é uma coisa que você tem que atuar rapidamente, é quanto dos seus custos fixos está representando diante a sua receita. Se tiver um percentual de 50, 60, você tem que atuar ali. Por quê? Porque você tem que fazer alguma coisa. Exemplo, se você está numa empresa alugando um galpão, primeira coisa, faz sentido esse galpão? Não, eu vou reduzir meu custo fixo, automaticamente vai sobrar um pouco mais e eu posso estar controlando variáveis. Poxa, a energia, o custo de manutenção, o que você pode fazer? Sim, Mas no custo fixo você tem que atuar para automaticamente ter mais resultado. É isso que ele fez no trailer de lanche no dele. trailer. É, custo fixo, tem o Marcelo Germano que ele fala igual unha. Todo mês tem que cortar. Todo mês tem que Todo cortar. mês tem que cortar. E um ponto que a gente viveu na prática, né? É, nós faturávamos muito, né? Um certo tempo. Mas quando a gente começou a fomentar o DRE foi por causa disso. A gente tinha um valor expressivo de Lembra? faturamento, Sim. mas isso era muito diluído. A gente não tinha nem o break-even, por exemplo, saber o ponto de equilíbrio. Então, para saber o ponto de equilíbrio, não adianta a pessoa falar, eu estou tendo tanto de lucro. Tá, beleza. Mas você tem um montante para pagar o seu custo fixo e o variável? Você tem o ponto de equilíbrio mapeado? Sim. Uma coisa que é importante analisar, poucas pessoas, depende. Não fique se olhando só o total das suas vendas. Ah, tô vendendo 10 milhões. O número é bonito. Sim, Mas a gente exatamente. sempre tem que perguntar, como você está vendendo? Qual é o seu custo fixo, né? Porque é o seguinte, onde que eu vejo? Aí entra um pouco mais a parte de controladoria, a parte mais de custo, a parte mais de planejamento, e depois eu posso contextualizar a função do controller também, a Sim, sim. função da controladoria, mas o que vale ressaltar é as suas vendas, ela é composta pelo volume, preço, ok? E depois, para você fazer sua margem sobre o seu produto, vai ter seu custo e vai ter sua despesa variável. Então, olhando qual é o seu produto-chave, se está bom ou não. Porque onde eu quero chegar? Você está vendendo 10 milhões, mas você está vendendo com os principais itens ruins da sua margem. Automaticamente, o que vai acontecer? Vai distorcer o seu resultado. Então, lá é um indicador importante que chama a margem de contribuição, que o indicador é quanto maior, melhor. Isso é importante. Por quê?
porque automaticamente vai sobrar mais dinheiro para você pagar suas outras contas. Se esse indicador tiver 30, 20, você já tem que atuar ali, diante dos principais produtos na rentabilidade. E aí Sim, tem um outro o custo para você fazer essa venda. Aí é um indicador inverso. Quanto menor, melhor. Porque automaticamente um menos o outro vai sobrar para você pagar. Que esse que sobrou para você pagar, dividido pelas suas vendas, é a sua margem. entendi, entendi. Mas, por exemplo, eu tenho um produto e eu tenho um lucro sobre aquele produto. Se eu não tiver uma quantidade de venda desse produto que pague o meu custo fixo, né? O quanto a minha equipe, né? E tudo o que eu preciso ter, né? Para manter a empresa em pé, né? Se eu não tenho uma quantidade, não adianta nada aquele lucro em cima do produto se eu não tenho a quantidade de venda em cima do produto. Exatamente. Daí que você vai ter que fazer, que é o famoso ponto de equilíbrio. Sim. Não adianta você ter a sua estrutura de custo, porque daí volta de novo. O fixo. Você tem um custo fixo, mas esse custo fixo, ele suporta a sua venda? Sim, Tudo, exatamente. tudo dita que A demanda, né? a venda. É. Como está sendo a venda? Aonde quero chegar? Por isso que tem a área de custo e tem a área de planejamento. A área de planejamento, do meu ponto de vista, é fundamental. Por quê? Porque a gente sempre tem algumas visões. Primeira, a controladoria, que é a figura do controller, ele tem que prover as informações para o empresário ou para os acionistas, dando a visibilidade ou a visão da empresa a curto, médio, a longo prazo. Ah, mas o que é curto, médio e longo prazo? A curto, fazer revisões do planejamento mensalmente de DRE e balanço. E aí que entra a função de custo e planejamento. Por quê? Quem faz o planejamento é o planejamento financeiro. Quem faz o real é a contabilidade. Então, esse guarda-chuva do controller tem que estar muito sincronizado, porque uma área tem que trabalhar com a outra. Ah, mas a área de contabilidade tem que justificar o forecast ou o planejamento? Não. A área de contabilidade ela tem que assegurar que o real está correto. O que é? As transações estão refletindo corretamente no DRE, que é a demonstração de resultado, e assegurar principalmente que lá no balanço não tem nenhum problema. Sim, sim. E aí que vem a questão da visão a curto e médio prazo. E aí são reuniões para debater como está indo durante o mês, final de mês, a cada 3 meses, a reunião anual, reunião para ver como que está os próximos 5 anos. Tiago, mas daqui um ano o mercado ainda brasileiro está muito volátil, mas pensou, é uma visão, não precisa ter, é uma visão. Você está estimando, né? Nessa visão, aí entra as áreas, porque a área de vendas, a área de inteligência de mercado, elas têm que ver como que está o mercado se comportando automaticamente, vendas, poxa, eu tenho um possível projeto, então qual que é a gente sempre pergunta qual que é a probabilidade desse projeto, se é 50% que de margem, vamos colocar isso no nosso planejamento, porque não adianta nada a gente colocar qualquer coisa no nosso orçamento e aí chega aqui um banco ou um seguro, o que seja no mercado financeiro externo, você vai prover informações e não bate. Sim. É uma coisa que eu ia até falar contigo. É a modelagem financeira, né? Que, por exemplo, a gente faz o DRE aqui, mas ele faz ele conversar com o fluxo de caixa, certo? Sim. Você está projetando. Uhum. O DRE, você tem a projeção, o DRE é gerencial, né? Gente, o DRE, a contabilidade fornece para você, tá? Qualquer empresa aí, se a contabilidade é interna ou externa, a contabilidade vai fornecer o DRE, como o balanço patrimonial. Só que é o que o Thiago disse. Você tem que ver se as informações do balanço estão verídicas e se ela está conversando com as outras áreas, né? E o DRE, ele é uma coisa que você projeta. Então eu tenho o DRE. No DRE eu tenho meu custo fixo, eu tenho meu custo variável, tudo estimado já, tudo projetado. São projeções financeiras. Então, eu tenho tudo lá. A parte de lucro líquido, tal, tal, tal. Beleza. Um mês
vermelho, outro mês vermelho. Ah, break even, tal. Com isso, eu costumo dizer que aqui dentro do DRE é uma vacina. Você pode criar uma vacina para o fluxo de caixa. Por quê? Você pode visualizar o que vai acontecer no seu caixa nos próximos meses, por causa dos nossos prazos. Então, a gente tem serviço aqui de 28 DDL, dias de liquidação. Então, você tem 28, tem 42, entendeu? Uhum. E 45, tem várias modalidades que a gente vende serviços aqui. E aí, o DRE, a gente coloca isso. Por exemplo, a gente coloca o faturado. Mas é que nem você disse. Ele não está no caixa. Ele foi faturado. Mas você não pode considerar. No DRE? Não, na verdade é o seguinte, o faturado... Não, o O faturado está faturado, no sim. DRE. Não, Isso. no fluxo de caixa. Exato. Isso. O que vai acontecer a maioria das vezes? Que isso é puramente negociação comercial. Tem Sim. muitos fornecedores que ele fala assim, tudo bem, eu vou pagar você em 28, automaticamente você vai ficar feliz, porém, ele vai embutir no preço. Ah, sim. Porque ninguém hoje, o mercado é competitivo, ninguém vai ceder, Sim. porque tudo gira em torno do dinheiro. Mas é o que Pô, acontece conosco. exato. Então, assim, porque a maioria das vezes Tem gente... amortização. Exatamente. Entendeu? Tem vários fatores, né? Sim. Acontece conosco também. Mas eu falo assim, o DRE, a gente consegue projetar o ano e se você tem um planejamento estratégico e cumpre o que está estimado no DRE e você tem as margens lá de lucro líquido e tal, cara, o ano vai bem, certo? Porque assim, é o que eu falei, se você bate a meta nossa de faturamento, né, em cima do que a gente tem no DRE. Por que a meta de faturamento é em cima? Porque a gente tem que ter uma quantidade, valor de vendas para se pagar, para fazer sentido o negócio, né? E para gerar lucro líquido. Porque gente, o que gera caixa é lucro líquido. Sim. Não tem outro, né? E no final, aquilo que você falou, o resultado operacional está aqui em cima. Ainda tem mais coisa, tem CSLL, que é contribuição, sim. tem imposto IRPJ. Que é muitas despesas financeiras que não tá, por isso que a gente fala do EBITDA. Sim, o EBITDA, exatamente. O que é importante também falar nessa questão de planejamento real, é assim, a área financeira sempre vai ser questionada pelos acionistas, pelo presidente e pelos empresários. Por quê? Nunca isso sempre vai ser questionado porque, se você ficar abaixo do planejado, vai perguntar o porquê que você ficou abaixo. Sim. Se você atingir 100%, vai falar assim, alguma coisa está de errado. E se você ficar muito acima, você tem que explicar por que tá... Por então, que exatamente. Tem coisa errada, porque... Por que é assim, as pessoas que estão, os acionistas, os empresários, por isso que tem a figura do controller, a figura do gerente financeiro, a figura do CFO, que é o chefe de toda a parte de finanças, é evitar surpresa. Eu aprendi com o meu chefe a gente tem que reportar os problemas em tempo zero. A partir do momento que você tiver algum problema, que seja da operação, problema de caixa, isso problema bom ou problema ruim, tem que reportar em tempo zero, porque aí é pessoal. Eu acho que é prudente ele ouvir do controller do que um cara de compras, um cara de manufatura ou uma consultoria. Sim, claro. Então, o controller com o acionista, o controller com o presidente, o controller com o empresário, que, dependendo da estrutura da empresa, é muito perto, e aí tem que ter muita transparência entre os dois, porque é ali que vai direcionar qual que é a melhor decisão para a empresa. Sim. E evitar problemas maiores, né? Sim. Eu acho que dá para... É o que eu falei, é uma vacina, né? Aqui no Grupo DAP é uma vacina que a gente... Por isso que eu recomendo, e isso é importantíssimo, todas as empresas, independente do porte, deveria ter uma auditoria externa. Ah, mas Thiago, não suporta. Mas depende do escopo da auditoria, é importante. Porque a auditoria, a gente tem conotação que, vou contratar um auditor para ferrar a empresa. Dependendo a opinião da auditoria, trava você no banco. Mas aí que vem a função do controller. O que é? A função do controller, ou a função do contador, ou a função do gerente financeiro, depende
que é conhecido no mercado é assegurar os controles internos. Então, quando eu falo isso, é o dia a dia. É o dia a dia. O que vem a questão da auditoria? Primeiro, você vai ter uma opinião externa. E segundo, eles vêm para agregar no processo. Por quê? Porque hoje o nosso dia a dia é focado no core competência da empresa. Ah, mas mesma coisa. A demanda que você pede para o seu controller, a demanda que você pede para é ali. Eles estão no mercado, eles sabem a dinâmica, sabem das melhorias, sabem o que aonde está pegando. Então é essa visão, por isso que eu sempre falo, é importante o controller, os acionistas estar diante da auditoria também. Legal. Fala pra gente aí, tem muita gente aqui que é da área, mas tem muita gente que Uhum. não está na área. Fala pra gente as funções, aí qual que são as funções, né, de uma controladoria, do controle em si. Independente de tamanho de empresa, mas qual que é o real motivo de se ter um controle, de se ter uma controladoria? Ah, em resumo geral, uma Ah, palavra muito. e outra coisa, desculpa te interromper, mas controladoria não é igual financeiro, né? Não. Vamos lá. Resumo geral, a controladoria é um semáforo. Tá, Por isso que eu reforço. legal. Como? Amarelo, verde, vermelho. É ali. Ótimo, Para ótimo. direcionar a empresa. Analogia impressionante, é isso mesmo. Porque é o seguinte, se você tem que saber como está a sua empresa, aonde você vai recorrer. Não é desmerecendo as outras áreas, Sim, claro. mas é ali que dá o direcionamento para a empresa. Por isso que a figura da controladoria tem que estar muito alinhado com as outras áreas de suporte. Tá? Tem que estar próximo para adquirir a melhor informação, saber fazer a pergunta certa para você receber, não somente processar, porque dependente que você processa, automaticamente você vai direcionar a pessoa para uma decisão errada. Então, é essa a função. A controladoria, no meu modo de pensar, dentro da controladoria, eu tenho área de custos. O que é custo? É focado em rentabilidade, vendo onde que pode melhorar o custeio, como que é a formação do custeio, a formação das taxas horárias. É um mundo muito grande, controle de despesas, é ali olhando, e o planejamento financeiro. Então, que muitas empresas falam planejamento financeiro, muitas empresas falam FP&A em inglês, porque é onde que o cara ele vai projetar. Então, como que você faz para projetar? Baseado no quê? Nas suas informações reais. Sim, Você não vai claro. projetar Tem do que ser nada. tangível, né? E o cara que trabalha em planejamento, ele tem que ser crítico e perguntar. Então, são duas áreas que trabalham juntas, né? Perguntar se faz sentido, se teve alguma despesa pontual que nos últimos 12, 6 meses teve, para não influenciar também na questão do planejamento dele. Por outro lado, ali tem a questão do recebimento. Ah, mas por que está baixo? Aonde que está processando as notas fiscais? Automaticamente registrou, impactou o inventário, contas a pagar, despesa. Então, é tudo uma sintonia. Contabilidade, aonde que registra, aonde que vê realmente, ali não pode ter nada de errado. Custo é mais gerencial. Planejamento financeiro, você vai errar sempre, porque você não vai bater, mas contabilidade ali as informações não podem errar. Ali ela precisa saber o que está acontecendo no dia a dia, ela precisa saber quais são os ativos, ela precisa saber quais são os potenciais passivos que a empresa pode ter, trabalhista, tudo que você pensar para proteger e estar segurando no balanço. Para mitigar, né, o risco, né? Principalmente, você falou a palavra correta, mitigar os riscos e não deixar levar para o balanço. Porque é que nem eu falo, né? Qualquer coisa que você faz na operação, para você consertar isso, não tem outra maneira de impactar o resultado. Com certeza. Impactou o resultado, aí você vai falar, poxa, é simples não. Por quê? Porque você não capturou esse impacto. É uma surpresa. E você, como empresário, você não vai aceitar essa surpresa. Sim. Então, por isso que é uma cadeia. As pessoas que estão na operação no dia a dia, elas têm que saber o que está fazendo, quais são as transações, para ter a visão final. Ela não precisa ter a visão do todo, mas tem a consciência, porque dependendo da transação, dependendo do input errado, automaticamente isso vai estar refletindo no resultado. Bem bacana. Pessoal, vou fazer aqui um. Falei que eu sou suspeito a falar aqui do Thiago, que eu conheço ele há muito tempo, né? Mas eu fui numa feira com ele,
e a gente visitou alguns estandes onde foram empresas que ele trabalhou. E aí tinha uma moça lá, que eu não lembro o cargo que ela tinha e tal, ela falou assim que, pô, eu gostava de trabalhar com o Thiago, ele é chato pra caramba, mas ele pegava, ele ia lá no financeiro, via como é que tava, aí, porque o gargalo é mutável, né, gente? O gargalo muda. E aí ele ia lá na produção, pô, tem que entregar para faturar. Aí beleza, aí não tinha pedido, ele ia no vendas, tem que vender. Então, são áreas estratégicas que a controla, pelo que eu percebi, né, quando eu vi, pessoal, não tenho, eu sei do que eu tô falando aqui para empresas médias e pequenas, tá? Ele sempre trabalhou com multinacional Mas e, o né, conceito é o mesmo. sim, Eu sim, acho que o fundamental aí, que nem é o caso da minha colega Laura, ela trabalhava em vendas e era questão olhar sempre como está sendo monitorado. Mas o que eu vejo é o seguinte, é como você pergunta. Mas como assim, Thiago? É como você se pergunta, como você vai querer obter informações, porque é diferente de você falar assim, ó, olha, isso aqui tá errado. Você tem tá. que procurar. A pessoa que vai ter entrar no lado de reação, Vai se automaticamente defender, vai bloquear as informações. sim. Então, dependendo de você falar, poxa, aqui tem uma oportunidade de melhoria, se você seguir dessa maneira, fala, poxa, ele quer me ajudar. O que vai acontecer? Eu vou pegar confiança. Pegando a confiança, você extrai as melhores informações. Sim, Então, sim. por isso que a área de custo, voltando, área de custo, planejamento é uma área estratégica, porque é o tete a tete. Contabilidade é um pouco mais resguardada, porque você tem que estar analisando o que está acontecendo no real. Aí vem, tá bom, mas eu vendi, eu tenho que ter ali o meu financeiro puro. O que ele é? O meu contas a receber, que tem que ter uma especialista ali olhando o que está acontecendo, tem que ter uma especialista para ver se não está recebendo o que está acontecendo, para estar ligando, fazendo as cobranças corretamente, e tem que ter uma analista, o quê? Uma analista de pagamento, analista contas a pagar, para estar pagando coerente. Então, por isso que daí vem a famosa tesouraria, Ah, que tá. são as conversas dessas duas áreas, e a tesouraria é o canal direto com o banco. Então, assim, é muita conexão. Uma área muito importante que no decorrer da minha carreira eu fui aprendendo, e aí fui vendo a dimensão, a complexidade, ainda mais no Brasil, é a área fiscal. Hum, Ainda mais com essas mudanças das tributações, ainda mais com essa reforma tributária que vem pela frente. É uma área muito sensível e que, no meu ponto de vista, tem que ter bons profissionais ali para estar analisando o que está acontecendo, as tributações, o que está acontecendo no mercado, quais são os impactos, porque é o que nem eu falo, às vezes a gente não dá muita atenção nessa área, sim, porque são apuração dos impostos, e fica olhando o quê? Só o seu resultado enquanto está indo no banco. Mas, se você não tiver pessoas adequadas, pessoas experientes, você pode ter um problema com o fisco, com a Receita Federal, com os órgãos públicos, e aí, dependendo a complexidade do seu problema na área fiscal, você pode receber uma multa baseado sempre na sua receita. sim, Aí sim. você fala, poxa, por que eu não investi nas questões de sistema? Por que eu não investi nas questões de controles internos, Processos, né? processos? Para Então, controle ali. controle. Então, hoje, comparando antigamente era um pouco mais. Eu falo muitas coisas no Excel, hoje tem bastante sistema para mitigar, por isso que eu sou a favor, tem um investimento, invista em sistema para você fazer a parte toda que seria humana, mas para você ter o seu analista focando para analisar as informações. Por isso que chama analista. Tem que Gerar analisar. histórico, Não né? adianta você ter um analista, independente das áreas, se é coisa a pagar, e ele demandar mais do tempo em consolidar as informações no Excel. Não faz sentido. Sim, sim, claro. É uma tarefa muito operacional, né? O Muito cara, o operacional. analista, ele já tá no tático ali, ele faz o Sim, link, né, do sim, estratégico com o tático, porque, sim, cara, ou não é, ele tá materializando ali, né, exatamente, o que você colocou como estratégia, né? exatamente, É exatamente. um ponto crucial. A gente falou, né, um pouquinho aí sobre DRE e tal. É, fluxo de caixa, gente, é o que o Thiago falou, né?
contas a pagar, contas a receber, né? E aí o que sobra, né? A parte de investimento também aí, né? Investir, bom ponto. É importante investir? Mas aí entra na parte de custo. Tem empresa que é custo, tem empresa que é planejamento, que qualquer investimento você tem que saber qual que é o seu retorno. Sim, Se claro. você não souber qual que é o seu retorno, mas tipo, qual é o tipo de todos os investimentos, todos os projetos. Às vezes, trabalhei na Borg Warner e o nosso target era 15% de retorno. Mas, Thiago, se tivesse 10, declinava. Declinava. Então, assim, é 15%, é um bom projeto. Obviamente, diante disso, vai ter reuniões para desafiar se realmente aqueles números, porque hoje em dia o Excel aceita tudo, vê se faz sentido. Sim, sim. Muitos dos investimentos é questionável se o cliente pode pagar para absorver também, aumentar. Ah, mas como você sabe que é um bom retorno? A métrica é o payback. O payback, na minha opinião, é 1 ano e meio, 2. Sim. Acima disso é questionável. Por isso que daí você tem que falar, poxa, é aumento de venda. Tá, aí você tem que colocar no seu planejamento. Quanto que vai absorver isso na sua venda? Isso aqui vai gerar mais quanto? Eu vou ter que contratar mais pessoas? Eu vou gerar mais. Não faz sentido. Declina. Sim, sim, sim. É o que eu falo sempre do varejo, né? Hoje no Brasil. Margem muito pequena, risco muito grande. É ou não é? Sim. E aí, não, mas eu tenho escala. Pior. Pior. Pior, porque você vai ter mais equipe. Você vai ter mais. O seu custo fixo vai aumentar. Sim. O risco maior. E você falou um ponto de 15%. Olha para você ver, você falou até, né? E é uma multinacional, cara, né? Mas olha só que não sei se é engraçado ou, né? Por coincidência. Ou é coincidência. Seria cômico se não fosse trágico, na verdade, porque quando você trabalha no lucro presumido, a gente passou pelo presumido, então você tem uma presunção. A Receita Federal faz uma presunção de 32% de lucro líquido. Então por que 15? Porque quando você fala aqui no Brasil de lucro líquido, todo mundo, empresa não pode gerar lucro. Gente, as empresas só existem para isso, para gerar lucro. E as que estão em pé, é as que faz a lição de casa e gera lucro líquido. Porque as outras não seguem em frente. E o que acontece? Esse corte de 15%, a gente tem também, entendeu? A gente projeta isso. Exato. A gente projeta. Excelente, excelente. Por que a gente projeta? A gente projeta isso em orçamento, gente. A gente projeta. Porque assim, se eu não tenho o risco, olha para você ver, no Brasil, já para ter uma empresa, já é, nossa, super-herói quem tem. Não tô sem falsa modéstia, gente. É complicado, viu? Porque o seu maior sócio é o governo. E outra, imposto, você tem a parte fiscal, você tem a parte da receita em cima do lucro, você tem a parte de trabalhista, tá? Então tem um conjunto todo, né? E vai ter reforma tributária, aí a gente vai ter que se atualizar, ou não é? Mas assim, você olhar para assumir esse risco, você tem que fazer essa operação, não só gerar receita, mas lucro líquido para se manter. É o último número ali, tá positivo, tá bom. Ok, tá tranquilo? Não, nunca você vai estar tranquilo. Nunca. Porque o mercado é volátil. Volátil, exatamente, é volátil. Então você não pode estar. Todo dia é um desafio, todo dia é uma dinâmica diferente, todo dia você vai se questionar por que foi assim. Sim. Todo dia você vai ouvir, sempre foi assim. Sempre foi. Você falou uma palavra, cara, que a tendência de mercado, você falou logo no início. Cara, se você. E quando. Acho que eu participei de um. Não lembro se era workshop, não lembro agora, mas eu respondi teve. Não é Matriz Gucci, cara. O cara fez uma avaliação com uma. Vou lembrar o nome da ferramenta, depois eu te falo. Mas ele falou que quais são os riscos, né? Quais são as ameaças? Quais são as ameaças para o seu negócio? SWOT. SWOT, exatamente, SWOT. Quais são as ameaças? Eu falei abertamente para ele, falei, o mercado brasileiro muda muito, tá? A gente trabalha com normas e as normas mudam, tá? Entra um governo, o cara já quer mudar, e o outro quer colocar, e o outro quer tirar, e por aí vai, tá? Isso ao longo do tempo, e você tem que ter ações para mitigar isso. Você vai mitigar tudo? Não tem jeito.
Só que você tem que... É aquela famosa... o pessoal fala, você não pode focar no plano B, né? Você não pode... Não, na verdade não pode ter um plano B. Você tem que focar no A. Tá, tudo bem. Mas tem o outro também. Você não pode apostar tudo suas fichas numa aposta só. Não. É ou não é? Aí que tá, de profissional para profissional. Você sabendo, conhecendo a empresa, sabendo a dinâmica, a palavra que sempre eu uso e gosto de tatuar é temos que ser proativo. Sim. Não adianta levar Não espera. o risco. Você tem que levar o risco já com a oportunidade. Obviamente, ninguém gosta de... É que o meu chefe sempre fala o seguinte, as coisas boas eu não preciso saber. Tem que saber as coisas ruins para atuar. Para você atuar nas coisas ruins, você já tem que já levar alguma oportunidade. Sim. E é uma coisa que você falou da SWOT, para contextualizar para o pessoal, quando se faz um planejamento estratégico robusto, as primeiras coisas, os primeiros etapa é o SWOT. Sim, sim. Porque dependendo se tiver muito riscos e muitas ameaças, já começa a refletir ali na primeira linha das vendas. Poxa, ali que a área comercial fala, ó, esse produto vai sair de linha, ou esse produto, o competidor, nós temos que dar um desconto, serviço que seja. Por isso que tem a matriz. Poxa, o que eu posso fazer para mitigar? E daí entra as oportunidades. Sim, sim. Eu acho que é super importante, independente do plano do negócio, né? Do modelo de negócio, é a pessoa saber quais são as ameaças e abrir os olhos. É muito melhor você saber das coisas, assim, antes, né? Tentar levantar isso antes do que te pegar de surpresa. Então é aquilo que você falou lá no início, lá, né? Seu chefe até falou, a notícia tem que ser dada e é tempo zero. Tem que chegar Não ali pode e ter já... medo, tem que ser muito Sim, transparente, profissional e direcionar por um plano B ou plano C que seja. sim. O que você não pode é ficar pensando, pô, mas se ele tá num dia bom, o que ele pode Ah, fazer? Não. Ser profissional, porque o que eu levo, né? Eu falando, Thiago, a partir do momento que eu já sei do problema, a batata tá na minha mão. E, obviamente, se ficar querendo saber, eu resolver, a bomba vai estourar e vai falar, por que você não me falou isso antes? sim. Então, é melhor reportar em tempo zero, mostrar qual que vai ser a dinâmica e ele vai estar sabendo. Então, você vai trabalhar tenso, obviamente, mas você não vai ter um problema de não reportar. Sim, sim. Um exemplo que acontece, né? Acho que aconteceu já com todo mundo. Você está viajando com seu amigo, tal. Ele aparentemente sabe o caminho. E aí, quando você passa uma entrada numa rodovia, né? Ele fala: Ó, você passou a saída. Pô, passei, mas você sabe o caminho, por que você não avisou que estava chegando a saída? É esse ponto. Não é? Aí o ponto é saber reportar o problema, ser proativo. Por isso que a relação chefe e funcionário tem que ser tem que ter a famosa empatia. Exatamente. Independente se ninguém vai gostar da gente, mas tem que ter o lado profissional e também tem a empatia. A empresa não paga a gente para fazer amizade. Sim, A amizade é uma consequência ali do trabalho e tudo. Mas a empresa não paga a gente para ser bonzinho com todo mundo. perfeito, é isso mesmo. A empresa paga a gente para fazer a nossa parte, trazer resultado. E quando você faz sua parte, traz resultado e faz um pouco a mais, aí Sim, você é bem valorizado no mercado, seja ele qual for. sim, Não, exato. Sim, concordo. Eu acho que muitas pessoas, seja na área de finanças, seja na parte de Todas as engenharia, áreas. seja qualquer Sim, que for, o cara tem que ter a proatividade que você falou, ele tem que saber. As pessoas, o pior cego é aquele que não quer ver. As pessoas sabem dos riscos, sabem. Só que é mais fácil. Aqui, dentro da DAP, eu falo isso, é um contexto que eu levo para as reuniões, não levo para fazer pressão e nem para coagir, não é isso, eu falo para meio que ser cultural. É muito mais fácil, o ser humano, por natureza, é muito mais fácil você trazer uma desculpa do que uma possível solução para que não aconteça mais ou para resolver alguma coisa no processo para mudar a trajetória. aí vem num ponto que
eu tive bastante experiência até ter a maturidade também. É a questão, depende o time que você é mesclado, porque dependendo o que você falar para uma pessoa de 15, 16, 17 anos, Ah, é sim. uma leitura, dependente você falar de uma forma direta para uma pessoa de 35, 40, 45, é outra leitura. Sim. Então hoje eu acho que qualquer time, independente de qualquer área, isso vai ser uma tendência. Os jovens estão conquistando os mercados, mas tem que ter uma mescla. Então hoje tem muito. Faz acho que uns 2 anos eu li um livro chamado Viés Inconsciente, acho que é. E aí falava na questões de primeiro paradigma, mulheres no poder. Isso tá acontecendo Sim. naturalmente em relação Sim. ao passado. E aí, como você vai lidar uma mulher Acima. acima? Isso aí hoje é naturalmente. Sim. Negros no poder. Sim, sim. Antigamente não tinha. É um assunto complexo, mas isso é importante frisar porque está muito dinâmico. E também as pessoas acima de 50 anos. Eu sou a favor, tem que ter uma, duas, três pessoas para dar o equilíbrio, a maturidade na equipe. Por quê? Obviamente você vai ter que respeitar a velocidade. Você não vai querer que elas saibam um Excel avançado, mas eu garanto para você que as pessoas vão agregar com a experiência no passado. Então você vai agregar Lida melhor com passado, risco, né? a questão ali num futuro próximo e os jovens. Vai ser uma migração. Porque imagine só, você migrar 100% para o jovem. Hoje é muita rotatividade. Dependendo como você falar, olha, não faça isso. Amanhã ele não volta mais. E automaticamente, o que acontece na questões de muita rotatividade? Querendo ou não, quando você contrata, Turnover alto é é muito alto. ruim, E eu ruim. sempre falo, né? Qual que é a diferença? Como você contrata uma pessoa? Isso aí é declarado. É pelo conhecimento, Sim, certo? claro. Você está entrevistando, pô, esse é o meu candidato, mas e quando você faz o desligamento dessa pessoa? Por quê? Comportamento pessoal. Comportamento. É. Então, você tem que saber lidar. Não é todo dia que a pessoa tá. Eu fui. Assim, a minha carreira foi um pouco mais meia dura, na questão assim, eu ficava pensando, eu não posso perder o emprego, porque senão, como que eu vou pagar Como vai pagar as contas? as contas? Meu É. pai e minha mãe não tinham condições. Então, hoje em dia, não. Tá tudo bem, próximo e vida que segue. Então, é um. E tem muita atividade, né? Home office, atividade no digital, tem muita Exato, atividade. exato. Eu sou um ponto que você falou, né? Questão de finanças. Dá para fazer home office? Depende. Se for uma finanças de fábrica, tem que estar na fábrica, tem que suportar a fábrica. Se é um corporativo, obviamente, home office, não tem nenhum problema. Desde que entregue, eu sou dessa favor. Como a pessoa vai fazer, penso assim, passa uma atividade. São perfis também, dentro de finanças ou entre outras áreas. Tem pessoas que você passa, fique tranquilo que você vai receber no horário certo. Tem pessoas que é muito proativa, vai entregar mais do que você pediu. E tem pessoas que você tem que fazer follow-up. Esse tipo de pessoa você não pode deixar solto. Tem que fazer follow-up, até entregar. É verdade. É verdade. Cara, você falou das gerações aí, tudo isso aí faz todo sentido aqui no grupo DAP a gente vê, né? Sim, Geração Y, né, Z e tudo mais. Mas, e nas entregas é verdade. Eu sempre falo para as pessoas que um ponto de avaliação é o quanto que a pessoa entrega na data, né? fundamental. E tanto PJ e PF. Tanto pessoa jurídica O ou física. importa é É o a entrega. resultado. É o resultado. E aí é uma das coisas que sempre falo, né? Principalmente para os jovens. Eu aprendi com um coreano. E é pura verdade. É assim, quando você pega muito no pé da pessoa, é porque você acredita. Então você Sim, vai estar desafiando, então a outra pessoa tem que estar. querendo que ela Vai desenvolvendo, avance, tem que ter a evolua. maturidade, ele tá me pegando para desafiando, porque vai chegar um dia que você vai conseguir. Tá na questão analítica, pensando rápido. Esse é o desafio, mas nunca se leve-se para o
pessoal, é sempre profissional. Sim. Porém, a partir do momento que você não fala mais, aí a pessoa, ela tem que ficar preocupada porque aí você já Você deixou, desistiu. desistiu. Você desistiu. Acontece comigo também. Bom, você é no geral, acho que Sim, tem situações que a gente comenta aqui que eu já me vejo dentro do processo e já fazendo isso no dia a dia. Eu procuro motivar, né, as pessoas, procuro extrair o máximo. Ó, a nossa equipe aqui, ó, o Luiz que tá aí fazendo aqui o Dapcast acontecer, tá conosco aí há mais de 3 anos. E você me perguntou lá sim, nos bastidores, você perguntou, ó, mas como que ele aprendeu? Como que? Falei, sim. cara, ele é muito proativo. Ele entrou, a gente tinha canal no YouTube e ele começou a fazer isso. A gente era terceirizado, ele começou a fazer interno, começou a evoluir, evoluir, evoluir. Então, é assim. E tem pessoas que entrou também com ele na mesma época, que está aqui dentro, não evoluiu tanto. Mas ele é uma pessoa que contribui, ele faz a parte dele, né? E é um bom colaborador também, tá? Assim, você como gestor, você tem que ter um olhar clínico para todos Os colaboradores. os colaboradores e olhar, é, cara, você tem que olhar o valor que a pessoa gera pro, né, pro Agrega ou não time. agrega? Essa é a... Exatamente, agrega. Tem pessoas que ela é muito proativa, tem pessoas que é menos, mas não é porque ela é menos proativa que ela não faça uma contribuição significativa também no Exatamente. trabalho que ela executa, Exatamente. entendeu? Então o gestor ele tem que ter esse olhar também, né? Eu tenho um professor meu do Senai, isso aí, cara, o cara falou, acho que eu tinha 16 anos de idade, eu não esqueço. Eu nem me imaginava ser um diretor de empresa ou, né, ser um gestor de área. E ele falou assim: vai existir pessoas eficientes e eficazes. Aí eu fiquei olhando, falei, ele falou: vou explicar para vocês a diferença entre o eficaz e o eficiente. Aí ele falou: ó, você está fazendo, né, fazendo uma instalação elétrica em cima de uma escada. Você tem um ajudante. E aí você tem um ajudante eficiente, né? Ó, pega um alicate para mim. Aí o ajudante sai correndo, vai lá na caixa, ele olha e fala: tem 3 alicates. Aí ele fala: nossa, que alicate que é? Ele volta: ô, que alicate que é? Aí o cara fala: não, eu quero um alicate para fazer uma emenda, né? Ele sai correndo de novo, aí já diminuiu, porque tem um alicate universal e o de bico ali que dá para fazer emenda também. Aí ele olha, volta lá e fala: universal ou de bico? Aí ele fala universal. Aí ele volta lá e pega o universal e volta. Beleza. E o eficaz? O eficaz, ó, pega um alicate para mim. Ah, você quer um alicate para quê? Ah, eu vou fazer uma emenda. Você quer o universal ou de bico? O universal. Ele vai uma vez só. Só que, né, em todos os cargos, você precisa dos dois. Dos dois, tá? O eficiente, ele é proativo. Então, tem uma atividade, por exemplo, organizar um estoque e fazer um inventário. Uhum. Pô, se você passar por um profissional eficiente, ele tá feliz, ele vai fazer aquilo, tal, tal, tal. Se você passar por um eficaz, ele vai se frustrar, entendeu? Porque a atividade ele vai achar monótona, tal, tal, tal. Então, é um exemplo assim. Mas dentro de uma companhia, de uma empresa, em diversos cargos, você tem que ter. Na minha equipe técnica, eu tenho os E tem dois que ter. tipos. Tem que ter. É homogênico, porque senão. A mescla que você Eu vou dar falou, um, mas. eu vou dar um exemplo. Que antigamente era diferente. E hoje, querendo ou não, já não é um diferencial. Antigamente era um diferencial quem fazia faculdade. Sim. Hoje todo mundo faz. Então é o seguinte, poxa, todo mundo É o fazendo. trivial. O faculdade Vai é o ter a trivial. competitividade. É. Então, por isso que isso que você ouviu do seu professor tem que ter, porque senão não vai ter a competitividade interna. Tem que ter. E aí é o que acontece? Vai ter vaga, oportunidade para todo mundo? Não. Então, Aí é uma coisa que eu levo comigo, eu aprendi com o meu primeiro chefe, ele chama João Batista Castelnuovo. Aprendi com o meu chefe atual, ele chama Adalberto Penac, que é o seguinte: quem faz a nossa carreira
não é o chefe Dario, somos nós mesmos. Então, assim, por isso que a gente tem que sempre se questionar. Você tem que fazer o que gosta. Não é todo dia que a gente vai tá bem, mas a gente tem que fazer o que gosta. A gente tem que ter uma visibilidade aonde a gente pode chegar e principalmente o que eu tenho que fazer para chegar. Ser Sim, questionador. Porque não adianta nada. Eu quero ser controller. Todo mundo quer ser controller. Mas o que você tem que fazer para chegar na posição de controller, para chegar numa posição de gerente? E aí que eu falo, temos que começar de assistente, analista, para saber qual que é a sequência nas áreas. Porque não adianta nada, faço faculdade e aí eu quero já começar quero ser um analista pleno. Não, vai ser um júnior para você sim. aprender. Vai ter coisas que você não vai gostar, mas é necessário. Tem que Você vai conquistar maturidade, né? exatamente isso é Na com o prática. tempo. E aí tem uma matriz. A matriz como que é? Aqui aqui você vai linkar os cargos. Você mesmo faz a reflexão qual que é o seu momento profissional. E aqui você coloca a idade. Dependendo do ponto onde que chegar, você mesmo vai ficar frustrado. Como foi a sua carreira e como que você está? Automaticamente você tem que mudar, urgente. Sim, sim. Então, se o ponto der muito para cá, opa, você está legal diante a sua idade. Agora, se der muito para cá, opa, eu tô com 45, 46 anos e tô chutando, tá? Sou um analista pleno. Sim, sim. Isso acontece muito. E aí, por que que acontece muito? Porque são perfis, são pessoas que não querem, talvez, se arriscarem. Isso Sumiu hoje, o risco, é. É toda isso mesmo. movimentação, conforme isso no início tem o risco. E todo risco você pode encontrar também uma oportunidade. Por isso que tem que Sim. estar avaliando sempre, né? Mas eu olhando por esse ponto, né? Depois eu vou fazer até uma pergunta: qual que é o perfil do profissional para controladoria, para controller, mas olhando por esse ponto, a gente pode. Cara, o sol brilha para todo mundo. Porque assim, vai ter pessoas que querem assumir o risco, como você falou, e tem pessoas que não. Tem que Eu vou dar um respeitar. exemplo, exatamente, vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai já teve negócio, que ele mexia com animal lá também, mas, cara, ele não quis ficar naquele risco, porque ele E tá tudo gostava. certo. Tá tudo certo, ele gostava de Ah, tranquilidade, então, qualidade de vida. exatamente. Você colocou um ponto certo. Quanto mais você vai crescendo profissionalmente, pessoalmente, tem uma palavrinha, duas palavrinhas. Tudo tem o ônus e tudo E tem o bônus, bônus. Você tem que ponderar para ver, poxa, esse ônus tá maior que o bônus. É isso que eu quero para minha vida? É isso que eu quero Quero para minha apagar fogo carreira? direto, quero ficar Pô, no vai meio da consumir fogueira, quero. a minha qualidade de vida, eu não vou ter tempo com a minha família, com meu filho, como que vai ser? Então, Sim, isso também é importante para os profissionais, não somente de finanças, mas em todas as áreas, ponderar, porque senão você fica só fissurado no financeiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Não, sim. o Correndo dinheiro, o atrás. dinheiro é importante? É. Claro que é. A gente não pode mais você Negligenciar isso, né? exato, porque querendo ou não, é que paga as suas contas. Sim, Mas o que adianta, como você faz para obter isso? Através do conhecimento. Por sim, isso que eu falo, a gente tem que se preparar, cursos é bom, mas eu, Thiago, assim, eu gosto na prática. sim. Porque a teoria aceita tudo. Se colocar aqui um papel, a gente fica discutindo, é lindo, maravilhoso. Mas, poxa, saiu daqui, como que é a prática? A prática, a dinâmica é muito grande. E aí, por isso que você tem que ter o jogo de cintura. Olha que a gente já falou de bastante assunto aqui, ainda tem muito. Tem que marcar um outro podcast para você vir aqui. É bacana, bacana. Ó, a parte eu acabei de falando aí, né? Para as pessoas que almejam entrar na finança, tal, nas finanças corporativas e tudo. Explica um pouquinho para a gente sobre a modelagem. Por exemplo, a empresa que não sabe nada de modelagem, mas ela tem o DRE, tem o balanço e o fluxo de caixa dela comum. Quais são os passos para ela fazer essa modelagem? É claro, não vai ser ela que vai fazer, vai ter que ser um profissional, né? O profissional dentro de finanças é o famoso
planejamento financeiro. Certo. Ele vai ter que ter o domínio, por isso, em custos, um domínio de balanço para ele fazer as projeções, para fazer os links. Então, como assim, Thiago, fazer os links? Ele vai ter que fazer o link com a venda, os custos, resultado, balanço, Todos conversando ali. todos conversando. Essa é a famosa modelagem financeira. Quanto que eu vou ter de risco? Quanto que eu vou poder provisionar? Exemplo, vai. Isso até entra no planejamento. Os riscos trabalhistas. O que acontece? Automaticamente você já vai ter uma perda. Por isso que a visão da controladoria sempre, mensalmente, tem que ter uma reunião estratégica entre as áreas para ter o reporte, ter o relatório dos riscos e as oportunidades. Porque aonde eu quero chegar? O cara do RH vai falar, ó, eu vou ter possíveis desligamento. Tá. Aí o controller ou o contador falou, peraí, isso daí tá planejado? Vai impactar no caixa. Ok, olha, esse funcionário ele tá com problema de saúde, pode se afastar e qual que é a estratégia da empresa? A gente afastando, a hora que ele voltar, vamos fazer desligamento. Ok, porém, ele é um funcionário problemático que pode entrar com algum processo. O que o cara, o contador ou o controller, ele tem que fazer uma provisão, já mitigando o risco. Tá. Então, essa modelagem é muito importante, independente da empresa, média, pequena ou multinacionais, grandes, porque é uma conexão. Não foge muito disso. Tá. E o perfil aí? Ficamos devendo falar pra galera. Qual que você acha, pela sua bagagem, pela sua experiência, que, né, é o perfil do cara para controladoria, né? Pode falar questões pessoais, profissionais, pode, A, fica à vontade. a função da controladoria, no modo geral, as pessoas não gostam muito porque é uma área que barra tudo. Mas não é porque barra tudo, é que é entender principalmente para proteger resultado e balanço. Você viu que sempre eu estou mencionando resultado e balanço. Sim, sim. Nunca se prende a resultado. Tem que olhar balanço, porque o balanço é fundamental, é onde que pode gerar riscos futuros. Então, eu vejo que os profissionais da área financeira têm que ser uma pessoa que, primeiro, que goste. Sim, tem que gostar, né? Segundo, que sabe, isso foi muito difícil no decorrer da minha carreira, lidar com os contratempos, porque não é aquela mesma batida todo dia. Hoje você está falando de um assunto, mas você pode estar falando. Não é sempre que você domina um assunto. E aí é que eu acho que eu levo comigo. Quando você pergunta, Thiago, você sabe tudo? Claro que não, eu não sei tudo. Obviamente eu tenho umas quedas por algumas áreas. Quais? Custo, planejamento, ali, a área fiscal. Estou aprendendo até hoje, porque é muito dinâmico, é muitas mudanças. Por isso que você tem que ter os profissionais Certo no lugar certo. corretamente. Sim. Mas são pessoas que têm que ser questionador e analítica. Porque não adianta, ainda mais nesse mercado que nós temos hoje, só processar, só processar. Não, tem que analisar, ver se faz sentido, quais são os próximos passos, o que eu posso para melhorar e tá evoluindo constantemente. Ótimo, ótimo. Bom, Thiago, estamos chegando ao final do nosso DAPcast. Foi difícil trazer ele, gente. Então, ó, vocês se está assistindo aí, não se esqueça, faça a sua inscrição, ative o sininho e já deixe seu like aí. E quem está no Spotify, depois dá uma passeada aí pelo YouTube e já se inscreve aí no canal. Agradeço muito, né, o seu tempo aqui, todo o seu conhecimento compartilhado com o pessoal. Tem muita coisa para a gente falar ainda, vai ter mais oportunidade para a gente bater um papo. Mas desde já fica aqui o meu sincero agradecimento aí pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Espero ter atendido as suas expectativas, das pessoas também. Se eu não conseguir responder todas as perguntas que pode estar, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente, como é da área, usa muitas palavras técnicas. Sim, sim. Então, eu deixo também meu LinkedIn, é Thiago Santana, pode mandar perguntas. Se eu souber responder, eu vou responder com o maior prazer. E pode contar sempre comigo. Ótimo, ótimo. Gente, ficamos por aqui. Mais um DAPcast aí. Não se esqueçam de fazer sua inscrição e já deixar o seu like. Até a próxima.